começar a montar a minha tabela calendário. Gente, mas para começar a tabela calendário, o que eu tenho que fazer? Eu preciso lembrar que eu vou fazer com a linguagem M. E a linguagem M, gente, ela é bem chatinha, tá? Você não pode, você tem que lembrar que o que tem que ser maiúsculo é maiúsculo, o que é minúsculo é minúsculo, tem que respeitar espaço, então ela é muito chatinha de fazer, tá? Bom, então vou lá. A minha tabela de vendas, ó, ela começa no ano de 2018, certo? Ah, o meu não começa, não tem problema, você vai ver qual é o ano que começa aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, para eu começar uma tabela em branco, você vai fazer o seguinte, ó, lá no Power Query, vai vir aqui em nova fonte e vai procurar por consulta nula, certo? Muito bem. E aqui na consulta nula, você vai colocar assim, ó, aqui dentro do f de x, tá? Você vai colocar assim, ó, igual, tá acompanhando, gente? Consulta nula. Então vamos lá. Aí você coloca igual hashtag date com D minúsculo, gente. Não pode ser maiúsculo, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, 2018, começando do mês 1, começando no dia 1. Nossa, do ano que tá o nosso. Isso, então nossa, os de vocês aí. Tá? Certo? E aí você vai dar um Enter. Pronto. Terminou? Não. Por quê? Porque a única coisa que ele fez foi gerar uma data. Certo? E prestem atenção aqui, ó. Esse fonte é o nome da ação que ele vai buscar, de onde ele vai buscar o dado. Só que eu preciso criar uma lista de datas pegando todos esses dados aqui, pegando de 2000, no meu caso 2018 até o final da minha tabela, certo? Então você vai fazer aqui o seguinte agora, você vai vir aqui nesse f de x, ó, e vamos começar assim, ó. Vai colocar lá, vai apagar esse fonte, coloca assim, ó, igual list ponto date, tá? Depois dos list.dates, eu vou abrir parênteses. Tem que ser em maiúsculo, tá? Então, list dates, certo? Aí ele fala, tá bom, você vai listar essa lista com que dado? Com a fonte que está aqui, ó. Então, eu vou escrever fonte, tá? Daí você coloca o seguinte, depois da fonte, ele fala, vai começar da onde? Então você coloca vírgula, number, ponto, from. Tá? Number, ponto, from. Abre parênteses de novo. E vai escrever assim, ó. Dentro do parênteses do date, time, ponto, local, now. Local, now. Pronto. Ó, deixa eu só explicar para vocês aqui. Vou colocar, por exemplo, por enquanto, ó. List.dates fonte. O que é isso? Eu vou gerar uma lista de dados. Pegando da onde? Da fonte, que foi onde ele trabalhou. Aí ele fala, né? E vai começar da onde? Do dia. Começando do dia de hoje. Certo? Terminou? Não. Porque agora eu preciso falar para ele até quando ele vai. Então, antes do último parênteses, coloca assim, ó, menos number.from e ele vai ser o que esse number.from? Vai ser da fonte, number.from, eu vou abrir parênteses aqui, fonte.
fonte tem que ser maiúsculo, né, Jorge? Senão ele não vai entender. Fonte. Depois dele eu coloco vírgula, dou um espaço, hashtag, duration. O que eu quero que ele traga então para mim? Eu quero que ele traga um dia, nenhuma hora, nenhum minuto e nenhum segundo. Certo? Deixa isso aqui correto aqui. Esse now aqui não pode ter esse maiúsculo, esse minúsculo. Esse time aqui também tem que ser maiúsculo. Time. Ó, gente, tem que ser desse jeito aqui, ó, tá? Vou só dar uma aumentada aqui para vocês tentarem enxergar. Ó, tem que ser exatamente desse jeito, ó. List, dates, font, number from, tá? Date, time, nota que o date, time, ó. Tem que ser tudo. Se você colocar um minúsculo, gente, ele não aceita. Falou para ele fazer. Você falou para ele começar uma lista a partir da fonte, que é o quê? Que é aquela dates que a gente fez. Aí ele fala, tá bom, ele vai começar da onde? Vai começar vai até onde? Ele vai até o dia de hoje. E por que eu coloquei esse menos? Para que ele pare exatamente na minha tabela, da minha base de dados ali. Certo? E o que é esse duration aqui, ó? Quer dizer que eu quero de um em um dia, só que eu não quero nem hora, nem minuto, nem segundo. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, 1 e 1, eu colocava um dia e uma hora, ou 2 e 2, mas é tranquilo. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu já gerei a lista. Depois que eu gerei a lista, você vai vir aqui onde está escrito esse botão, ó, para tabela. Certo? Pronto, vai clicar no para tabela. Aqui ele vai fazer uma verificação para ver se essa fonte que você fez tem algum erro. Como não tem, você dá um ok. Pronto. Certo? Estão acompanhando, gente? Beleza. Sim, não? Sim, agora vamos lá. Tá vendo que ele colocou aqui, ó, ABC 1, 2, 3? Quando aparecer esse tipo de dado para vocês, quer dizer que ele não está entendendo o que é isso, tá? Ele não sabe se é um número, se é um texto, que é o quê? Então você vai vir aqui nesse ABC 1, 2, 3 e vai colocar como data, tá? Ó, data, pronto. E aqui essa coluna 1 você vai chamar de data. Certo? Bom, depois que eu fiz isso, o que eu quero, né? Eu preciso colocar os dados aqui. Só um minutinho, eu tenho vou pegar um outro dado aqui. Acho que eu peguei as informações erradas. Eu não lembro tudo de cabeça, tá? Não tem como. Certo. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês vão vir aqui nesse data, tá vendo aqui, ó? Então você vai vir aqui, ó, dentro dele, no adicionar coluna.
Estão acompanhando, gente? Aí você vem aqui onde está escrito data e vai colocar aqui, ó, opção ano. Tá? Isso, ano. Aqui. Data, ano. Certo? Daí, eu vou falar o seguinte para ele aqui agora. Eu vou vir aqui de novo na coluna data. Vou lá no menu adicionar coluna, data, mês. Certo? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma tabela para fazer o cálculo para trabalhar com classificação, certo? Ok? Então, eu vou fazer um cálculo para classificar o meu mês, que era isso que estava dando problema na aula passada. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui dentro do adicionar coluna e vai vir aqui, ó, coluna personalizada. Acharam? Beleza. O nome dessa coluna vai ser assim, ó. Ano, mês, classificação. Certo? Então, essa caixa, gente, ela é uma caixa que te permite criar linguagem E de uma maneira um pouco mais fácil. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou pegar o ano, tá? Então, eu vou pegar, ó, campo ano, dou um duplo clique nele, multiplico por 100, mais o campo mês. Isso aqui é só para ele gerar uma classificação para mim. Certo? Ok? Nota que aqui embaixo ele fala, ó, que não tem nenhum erro de sintaxe detectado e você vai dar um ok. Tudo bem até aí? Pronto, olha lá, ó. Então ele fez o ano e o mês, tá? Classificado. E nota de novo, ó. Ele colocou aqui, ó, ABC 1, 2, 3. E como isso aqui é uma classificação, você vai vir aqui e vai colocar ele como número inteiro. Certo? Muito bem. Agora, eu preciso fazer aqui, ó, o nome do mês abreviado. Certo? Está acompanhando, gente? Então, eu vou vir aqui de novo, ó, coluna personalizada. E você vai escrever assim, ó, mês, abreviado, certo? E como que vai ser o cálculo aqui? Ó, você coloca assim, ó, igual date ponto to text. Aí você vai colocar aqui, ó, o campo data, vírgula, entre aspas, 3 M's maiúsculo, tá? Se você colocar minúsculo, ele não aceita. Certinho? Aí você vai dar um ok. E olha lá, ó, ele já transformou MMM, fecha parênteses. Peraí. Calma aí.
desde desse de novo, não, é desde o 3. Tá, agora sim, dá ok. Gente, antes de vocês darem ok, leiam aqui embaixo, ó. Tá? Eu estou trabalhando com a função M, com a linguagem M. Aqui, ó, quando você tiver algum erro, olha aqui o que vai acontecer, ó. Tá vendo, ó? Ele vai sempre mostrar para você qual que é o erro. Então ele pode até te auxiliar ali, tá? Então é importante você sempre trabalhar aqui lendo a tela, tá, gente? Aí você vai dar um ok e pronto. E de novo aqui, ó, apareceu 1, 2, 3, ABC, vem aqui, vou colocar ele como texto, certo? E para a gente terminar de fazer isso daqui, eu vou fazer uma coluna para mostrar o mês e o ano. Então olha o que eu vou fazer, ó. Você selecionar o mês abreviado, vou segurar a tecla Ctrl e vou pegar o ano. Lembrando que eu sempre clico no campo, certo? Aí você vai vir aqui onde está escrito coluna de exemplos, aqui, ó, e vai pegar da seleção. Tá vendo aqui? Ó. Aí você vai escrever aqui, ó, na coluna 1, você vai escrever aqui, ó, janeiro, traço, 2018. Tá vendo? Coluna de exemplo. Isso. Certo? Pessoal, aqui é um pouquinho, o Power Query é um pouco chato, gente, que eu só posso voltar depois que eu terminar, tá? Não tem como você voltar no meio do caminho. Então presta bastante atenção ali, tá? Quando você estiver trabalhando com o Power Query, porque você não volta e você não salva antes, tá, gente? O Power Query é muito chato. Ó, vou dar um ok, pronto. E essa minha tabela, isso, 7 de janeiro aí. Não, dentro do caminho. Ó, fica no cancelado. Fechar aí, cancela. Vamos fechar. Vou ter que colocar o nome. Coloca ali, não, coloca o nome lá em cima, está pedindo o nome. Coloca assim, ó, mês, ano. Agora vai embaixo, escreve Jan, traço, 2018. Não, 2018. Tá, então, aí ele já apontou toda ela, aí só dá um ok, tá? Certo? Pessoal, então vamos colocar o nome dele aqui como mês, bom, ó. Então, quando eu estou trabalhando, gente, com esse tipo de tabela, tá? O que eu sempre tenho que prestar atenção? Eu sempre tenho que prestar atenção que o Power Query, ele, tipo assim, se você errou é muito complicado porque você não tem como voltar, ele não permite isso. Então, a atenção aqui ela é muito maior. E por que ele não permite você voltar? Porque ele precisa terminar a etapa, certo? Então, é por isso que aqui, gente, quando você estiver mexendo com a linguagem M, é por isso que a gente não usa muito. Porque os erros é muito comum de você acontecer. Se você não sabe voltar, você perde muito tempo, né? Bom, beleza. Então, agora essa tabela está pronta. Eu vou vir aqui nela, vou dar o nome nela de gráfico. Certo? Agora eu venho aqui no página inicial, vou pedir para fechar e aplicar. Estão acompanhando, gente? Ó, página inicial, fechar e aplicar. Pronto. Agora eu vou voltar aqui para ele, certo? Vou aqui agora nesse botão. E o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pedir para pegar o data da venda que está aqui e trazer com data que está aqui, ó. Pronto. Olha lá. Tranquilo até aqui, gente? Beleza. Então vamos lá, né?
Então, a gente estava fazendo o fluxo, né? Certo? Então, vamos lá. Bom, vamos começar então a dar um nome para ele. Então, para começar aqui, gente, como é que eu faço para dar um nome para ele? Eu vou vir aqui no inserir, vou pegar a caixa de texto e vou escrever aqui, né? Fluxo de caixa. Certo? Aí você seleciona. Deixa eu aumentar isso aqui, pessoal, está muito pequenininho para enxergar, nem sei. Está escrito ali. Então, fluxo de caixa. Vou pintar isso aqui. Conseguiram escrever aí, gente? Beleza. Aí você escolhe a cor que você quer aqui para ele, tá? E agora, gente, eu vou colocar aqui no fundo dele uma forma, só para vocês verem como é que funciona. Vem aqui na forma, vou escolher uma forma retângulo mesmo. Vou vir aqui nele, ó. E vou trazer até o final. Vou dar uma diminuída aqui um pouquinho. Certo? Agora, como que eu faço para trabalhar a forma? Eu venho aqui na forma, ó, já o retângulo, beleza. Deixa eu ver aqui o geral, se eu tenho que mudar as cores dela. Posição, preenchimento. Ixi, cadê a cor dela? Tá perfeito. Aqui. Pessoal, peraí que eu estou procurando onde está a cor da forma. Era para estar aqui. Não, vai ser que aquele lá não é. Aquele lá é para você colocar o fundo. Propriedades não é. Efeito, será que é bom efeito? Efeito muda transparência e transparência. Não, então, não, mas eu não quero a letra, eu quero colocar o fundo, depois eu quero só mudar a cor aqui dela. Aí, tá vendo? Não é, velho? Eu vou ter uma ação aqui. Essa ação aqui. Forma. Forma, aqui na forma. Estilo, acho que é estilo. Ah, é no estilo. Estilo, vou colocar aqui uma cor um pouco mais escura. Tá? Ó, agora sim. O título ele aparece. Como? Aí aqui o título ele aparece. Sim, não, mas eu quero mandar ele para trás, ele não quer ir. Deixa eu verificar aqui para mandar para trás. Tá, tem formas. Tanta coisa. Ah, é aqui. Em formato. Vem aqui em formato, recuar e enviar para trás. Aí quando eu clico fora, vai aparecer. Agora, o título, eu vou ter que tirar o fundo dele, ó. Vem no efeitos, tem tela de fundo. Pronto. Agora sim. Pessoal, é que é muita forma, muita informação. Conseguiram fazer aí, gente? Sim ou não? Eu estava. Hã? Eu estava falando tá. a parte da. Então tá. Bom, então agora vamos lá. O que mais que eu tenho que fazer aqui com ele, né? Eu tenho que pegar então e criar, né, as medidas, tá? Que é somas de despesas e somas de entrada, né? Então, deixa eu ver como é que está aqui meus dados, só para ver se está correto. Certo. Ó. Gente, eu peguei uma tabela diferente aqui, né? Meu Deus do céu. Isso que dá no salvar as coisas.
Bem, mas vamos lá. O que ficou faltando para a gente fazer na aula passada foi apenas criar a tabela de segmentação com o mês. Ó. Então é o seguinte, vou vir aqui na segmentação de dados, ó, e vou pedir aqui, gente, para colocar na tabela o mês abreviado, certo? Tá vendo aqui, ó? Estão acompanhando, gente? Nota que eu coloquei o mês abreviado e ele não está acompanhando para mim, ó. Sim, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no mês abreviado, vai clicar nele e vai vir aqui, ó, classificar a coluna por. Então, eu vou colocar aqui por ano classificação. Opa, vou colocar o mês mesmo, acho que vai. Aí, clica no mês, ó, pronto. Ele já arrumou para você pelo mês. Entenderam? Pronto, era isso que ficou faltando a aula passada para a gente terminar aí. Certo? Aumenta essa tabela, é isso? Como? Perdão. Aonde é isso? Espera aí, vamos lá, fazer de novo aqui. Ó. Porque agora já pegou, gente, não tem jeito mais. Só que você pede para classificar pela coluna mês. Tá? Aí você vai ver que ele... Entendeu? Certo? Tranquilo, pessoal? Então foi isso que faltou a gente fazer a aula passada, tá? Que deu um probleminha ali. Bom, então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabela para trabalhar com formatação condicional, tá? Então deixa eu só pegar aqui a tabela para colocar aí para vocês, para a gente trabalhar tudo junto. Pessoal, vocês estão conseguindo fazer os exercícios que eu mandei para vocês lá? Eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo. Muito bom. Sem problema, só para saber mesmo. Eu estou com a dúvida numa coisa lá. Depois eu abro aqui. Tá. Pessoal, o problema é que eu não tenho nem como mandar isso aqui para vocês pelo... Deixa eu só ver como é que é essa base aqui para mandar para vocês, está certinho. Para gente poder fazer os cálculos aí. Vou fazer uma base de dados aqui rapidinho, gente, só para mandar para vocês, tá? Gente, por isso que é ruim, ó. Senão, quando eu não mando a tabela para vocês antes... Aqui.
Pessoal, vou mandar para vocês por e-mail aí. Qual que é o seu e-mail aí? Pedrazi, Pedras de Zeri, Raí, esse aqui. Esse aqui? Por baixo, Esse aqui? Esse terceiro? Tá. Qual que é o seu mesmo, Robson? Souza 328. Souza@hotmail.com. Então, vamos lá. Beleza. Gente, eu vou mandar para vocês então aqui. Beleza. Então vamos começar a pegar aqui. Pessoal, veja se chegou para vocês no e-mail de vocês aí, por favor. Vamos começar. Esse não foi aparecer depois. Então, eu não sei por que ele está assim. Não sei se muita gente trabalha desse jeito, talvez é isso. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos pegar então, agora, né, que você já tem aí a base, dá um Ctrl, vamos começar um arquivo novo aqui nele, para a gente começar a trabalhar com alguns elementos. Esse que a gente estava mexendo pode fechar, né? Porque esse daí foi para mostrar para vocês como que a gente trabalhava com algumas informações, né? Tipo, trabalha com gráfico, com alguma coisinha assim, tá? Como a gente vai começar o nosso dashboard, então qual é a principal preocupação que eu tenho que ter? Com as cores do meu dashboard, certo? E isso é meu, tá? Então eu prefiro primeiro colocar o fundo e depois trabalhar os gráficos de acordo com a cor do fundo que eu estou colocando. Por quê? Porque se eu pego, coloco primeiro, faço primeiro os gráficos, aí depois a empresa me manda uma imagem que não tem nada, que não dá contraste, eu vou ter que retomar e fazer todos os meus gráficos de novo, tá? Então eu venho aqui na internet e vou pegar um fundo aqui, tá? Então você já sabe, você coloca aqui o wallpaper, né? Então você vem aqui em imagens. O ideal, lógico, é que a empresa ou que você monte isso em algum programa gráfico, tá? Mas como a gente não tem tempo hábil para isso, a gente vai pegar aqui mesmo prontos os objetos, tá? Esse aqui é pequenininho. Gente, quando vocês forem baixar, ó, dá uma olhada, clica aqui, ó, e dá uma olhada nesse tamanho, tá? Vou colocar aqui.
tamanho grande. Wallpaper, ferramentas, tamanho grande. Wallpaper mais interessante mesmo. Um adendo. Essas imagens, gente, aqui no curso, ou você trabalhando em casa, fique em paz, você pode usar. Mas se por um acaso você estiver utilizando isso para vender, você não pode não, tá? Tem que criar. Nossa, que imagem feia. Gente, isso é muito ruim para a imagem. E toda vez que você for salvar, né, veja se aqui é o JPG, tá? Isso aqui já não dá para só as imagens ali. Salvar a imagem como? Isso aqui deu certo. Eu não sei porquê, como é que tá. Então, não, a internet de vez em... Nossa, ele tá dando uma zoada. É que o ideal, né, tipo, é a própria empresa te mandar essas coisas, né, mas tem que mandar tudo, senão, imagina, você vai montar isso aí sem nada. Bom, já salvaram a imagem aí? Aí lembra, né, entra aqui, vem no papel de parede, tá? Não é o tela de fundo, tá, gente? Papel de parede é a imagem que você vai colocar. Então você vem aqui, ó, procurar. Deixa eu ver aqui no trabalho. Só pegar o... E agora? Talvez não. Olha. Tá dentro do T2 pontos. Power BI terça. Yeah. Então eu vou pegar esse fundo aqui. Pronto. Ó. Então esse é o meu fundo. E como que a gente faz para ele dar uma regulada aqui, ó? Nesse ajuste de imagem, você coloca assim, ó, ajuste, tá? Pronto, ele dá uma arrumada para ficar certinho na tua tela, certo? Depois eu vou vir aqui agora na tela de fundo e vou escolher uma cor. Então eu gosto de colocar aqui, como está muito claro ali no fundo, eu vou colocar uma cor preta e vou dar uma diminuída um pouco na transparência dele, ó. Pronto, tá aqui. Certo? Até aqui, gente. Dúvidas? Beleza. Bom, agora eu vou buscar os dados, ó. Pasta de trabalho do Excel, procuro lá a base, pronto. E marco as 3 tabelas aqui, ó. Ok? E vou no transformar dados. Gente, as próximas aulas eu não vou mais fazer esse trabalho de transformar dados, tá? Que daí eu vou deixar pronto no Excel só para a gente poder lembrar como que funciona. Então, ó, ID vendedor tá como número, tá? Aqui não tem nenhum erro, beleza. Para você saber se tem erro ou não, você faz o seguinte, ó, você vem aqui no menu exibição e vem aqui no escrito qualidade da coluna, ó. Então ele vai mostrar para você o que está válido, o que está com erro, o que está vazio. Tá vendo ali? Ó, exibição, qualidade da coluna. Acharam aí? Beleza, tá? Então, vou deixar aberto e vou vir aqui em fato, ó. Olha lá, ó. Tá tudo bonitinho meus erros, meus dados aqui, tá vendo, ó? Certo? Ok? E vendedor, beleza. Então, a única coisa que eu tenho que verificar, ID vendedor está como número, ID vendedor aqui também tem que estar como número.
Vamos procurar aqui. ID vendedor está como número, beleza. E marcas. ID marca está como número. E no fato, ID marca também tem que estar como número. Olha lá, beleza. Certo? Tranquilo até aqui, gente? Dúvidas? Beleza, né? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos fazer então aqui no página inicial? Vamos vir aqui, fechar e aplicar. Beleza, cadastrou tudo. E agora nós vamos criar a tabela de calendário, tá? Eu não vou fazer todo aquele processo, gente, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então você vem aqui, ó, em exibição de dados. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês aquele descritivo de como faz. Mandei já, né? Ah, então beleza. Então, ó, você vai aqui dentro. Ó, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho. Você está no Power BI aqui, correto? Aí você vem aqui, ó, no exibição de dados, nova tabela, certo? E essa nova tabela você vai chamar de calendário, ó, tabela você vai chamar de calendário e igual, só colocar lá, calendar alto, abre e fecha parênteses e está pronto, não precisa mais se preocupar com ela, certo? Ah, só uma coisa, na tabela calendário, o que eu gosto de fazer, ó? Eu gosto de falar para ela que ela vai ficar apenas com o dia, mês e ano, e aqui eu troco para data, certo? Jorge, eu quero deixar como com hora também, pode, mas vai ser muito interessante, certo? Tranquilo, pessoal? Beleza. Então agora, nós vamos vir aqui, ó, nesse botão, exibição de modelo, para a gente fazer as relações, ó. Tá vendo? Ó? Gente, ele já fez aqui uma relação, mas vamos só deixar mais bonitinho aqui, mais organizado. E eu vou ter que fazer a relação da data, ó. Por que ele já fez a relação para mim certinho? Porque ele já encontrou os campos. Tá vendo? Ó? Então veja, ó, que aqui ele está relacionando com o ID vendedor, ó. E aqui o ID marca com o ID marca, certo? Por isso que eu fiz, a gente fez aquele ideia de verificar se estava funcionando. Agora eu só pego aqui data com data, ó, e pronto, está feito os relacionamentos. Tranquilo, gente? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é criar dentro da minha tabela de cálculo, aqui, ó, da minha tabela de fato, ó, vamos ver aqui na tabela fato, ó, vem aqui nesse botão fato. E o que eu tenho aqui, ó? Esse data de venda, eu vou transformar também em dia, mês e ano, fica mais fácil para enxergar, tá? Lembrando que é só fazer isso aqui, ó, clica nela, vem aqui em cima e procura dia, mês e ano. Bom, o preço unitário aqui, ele tem que ser moeda, tá vendo, ó? Então você vai clicar aqui, ó, no preço unitário e vai transformar isso aqui em moeda. Então vai procurar aqui por português do Brasil. Gente, não tem uma maneira mais fácil, tá? Pelo menos não que eu conheça, de buscar os dados aqui. Olha o português do Brasil. Não, tem que descer, não tem que jeito não. Então, é que teve umas... Portugal foi lá colonizar também.
parte. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? Vamos lá. Eu preciso fazer um faturamento, só que eu tenho que fazer o faturamento de produto por produto, tá? Então, ó, eu vou trazer aqui para a gente poder entender. Aqui não dá para trazer. Se eu tentar fazer aqui uma somatória direta, não vai dar certo. Ok? Por quê? Porque ele vai pegar e vai somar tudo isso com tudo isso para depois fazer o cálculo. E não é isso que a gente precisa. Eu preciso falar para ele somar multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse. Certo? Então, eu vou criar apenas uma multiplicação simples aqui. Certo? Então, para eu criar uma multiplicação simples, eu tenho que usar que função? Não, multiplicação simples. Eu quero o quê? Vocês acabaram de falar, hein? Só asterisco, tá? Então, vamos lá. Vem aqui com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tabela, nova coluna. Certo? Aí, como que vai ser isso daqui? Vai ser vou colocar como faturamento só. E o faturamento vai ser o quê? Vai ser pegar da tabela fato o preço unitário e multiplicar pelo vendas, da tabela fato o vendas. Certo? Olha lá. Entenderam, gente? Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise de linha por linha. E, logicamente, você vai transformar isso daqui agora em português do Brasil. Nota que, como que você já usou uma vez, ele já guarda para você, ó. Você poderia ter feito isso antes lá no Power? O quê? Essa tabela, essa coluna? Poderia. Tanto faz. Tá? Ok? Mas aí ele... Só que é aquela coisa, o que acontece bom, ele ia fazer o cálculo do jeito, não ia mudar muita coisa não, tá tranquilo. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro agora do visual, certo? E esse visual aqui agora, eu vou vir aqui, eu vou dar um nome para ele. Então vou lá no inserir, vou pegar aqui uma forma, né, uma caixa de texto. E esse daqui, esse dashboard, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma análise de faturamento. Tá? Aí eu vou ter que aumentar isso aqui. Beleza. Aí eu vou falar que eu quero isso na cor. Vou colocar uma cor amarela aqui para ele. E vou tirar a tela de fundo dele. Beleza, então já dá para enxergar legal aqui. E agora eu vou começar a fazer as medidas. Está acompanhando, pessoal? Beleza. Então, como que eu faço a medida aqui? Aqui, pessoal, essa caixinha aqui, ó. Vou explicar você. Essa coisinha aqui, ó. Tem que se tirar, mas o problema é que ele não... Se você aumentar um pouquinho a caixa, ela some. Ela some? Aí, obrigado. Tá, então vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e eu preciso fazer a minha tabela de medidas. Então, você vai lá no página inicial, vem aqui nesse botão, ó,
criar uma nova tabela, ou criar dados, não sei o que tá de vocês aí, acho que inserir dados. Aí você clica aqui nela, ó, e só aqui embaixo você vai colocar o nome dela de medidas. Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Beleza. Então vamos lá. Bom, o primeiro que nós vamos fazer aqui é criar a medida para o faturamento total, certo? Então, ó, já tem o faturamento. Então, eu vou vir aqui, ó, na medida, vem aqui na tabela medidas, nova medida, certo? E essa medida, gente, vai ser o faturamento total. Como eu já tenho o campo, né, a coluna faturamento criada, é só fazer isso aqui, ó, sum, tá? Da tabela fato, eu quero o faturamento. Pronto, tá feito. Certinho? Ok? Outra que a gente vai fazer aqui agora, vou vir aqui de novo na medida, nova medida, e o que eu quero, nós vamos fazer o total de vendas. Então, ó, vem aqui em nova medida, ó, e vou chamar isso de total de vendas, tá? Então vai ser a soma do quantidade vendida. Isso, vendas. Beleza. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá para fazer aqui. Acho que só isso tá bom. Depois a gente trabalha outras coisas aí. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos pegar o campo aqui, ó, o campo de imagem. Para quê? Porque vocês estão vendo que aqui no vendedor eu tenho a foto do vendedor, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui nesse botão, 1, 2, 3 aqui, ó, e vai pedir para obter mais usuários. Se ele pedir a senha, põe a minha senha, tá? jorge.lima@ccbu.org, a senha Shazam. E aqui, pessoal, no pesquisar, você vai colocar assim, ó, imagem, tá? E vejam que eu tenho dois botões que são muito parecidos. Aqui, ó, esse Image aqui, ó. Só que um está escrito Image Pro, tá? Esse Image Pro eu tenho que pagar. Como a gente não vai pagar, nós vamos pegar esse outro aqui, ó. Certo? Então espera um pouquinho, ele vai carregar e basta você adicionar. Gente, um adendo aqui, ó. Como eu estou trabalhando com esse objeto, você vai notar que se você der um Ctrl, criar um arquivo novo, e você precisar desse botão, ele tem que colocar de novo, tá? Ele não fica pro programa, ele fica para essa ferramenta em si, tá? Bem, aí, como que eu faço para falar pro Power BI que a minha imagem ela vai ser um URL? A imagem vai ser uma URL, vocês lembram? Não, peraí. Isso, categoria de dados. Então, primeiro você vem aqui na tabela vendedor, clica onde está escrito foto, e aqui na categoria de dados, você tem que procurar assim, ó, URL da imagem, certo? Ok?
Por que eu faço isso? Para que ele possa entender que ele está buscando uma informação lá da internet, certo? Aí você vai agora pegar aqui, ó, o botão, e agora sim você põe aqui, ó, na foto. Pronto, apareceu a foto aqui da pessoa, tá vendo? Certo, gente? Vocês vão arrumando aí como que você quer. Pronto, aqui acho que tá legal. Até aqui alguma dúvida? Beleza, né? Ok. E para eu colocar o nome do vendedor, como é que eu faço? Não, se você colocar imagem title aqui, vamos ver se coloca o nome dele. Acho que não vai dar para colocar. Não. É porque é o seguinte, isso é só pro Pro. Entendeu? É, se pagar. Então vou colocar aqui o cartão, ó, tá vendo? Ó? Cartão. E você põe o nome nele, ó. Olha lá. Certo? Ok, gente? Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso criar um filtro, tá? Pessoal, depois a gente arruma alguns textos aqui, isso aqui bonitinho, tá? Mas vamos lá. Então, para eu colocar o filtro aqui, ó, eu vou pegar esse botão, segmentação de dados, e eu vou buscar aqui, ó, pelo nome da pessoa, ó. Pronto. Então, se eu colocar Castro Alves, olha lá, ó. Se eu colocar Charlize Theron, olha lá, vai trazer de acordo com o nome das pessoas. Entenderam? Sim ou não? Muito bem. Bom, agora que eu pus o filtro, isso aqui ficou meio sem sentido, então não tem por que deixá-lo. Entenderam? Ó, a não ser que ao invés de colocar o nome, você coloca o ID do vendedor, ó. Quem que é o vendedor 1? Quem que é o vendedor 2? Quem que é o vendedor 3? Entenderam? Mas fica meio feio, né? Senão fica muita informação. Então, eu vou pegar aqui e vou deixar apenas o nome do vendedor no filtro. Tudo bem até aqui, gente? E como que eu vou fazer aqui agora com esse filtro? Esse filtro aqui, eu tenho que quando fazer o seguinte, ó, eu quero que quando eu colocar o nome da pessoa aqui, ó, fique a foto. E eu quero que fique só o nome dela. Estão acompanhando, gente? Uhum. Então você vai fazer o seguinte, ó, vai vir aqui no filtro, vai vir aqui em visualizações, e você vai ver, ó, que aqui já está o campo nome, correto? Aí você vem aqui, ó, e vamos lá. Primeira, sempre vou no geral, tá, gente? No visual aqui, ó. Então a configuração, como que eu quero a lista? Eu quero a lista como suspenso. Por que eu quero suspenso? Porque daí, ó, conforme eu escolho o nome aqui, ó, fica só um, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui e escolho. Então eu quero a Sandra Burro. Pronto, olha lá. Certo? Bom, continuando aqui. Eu não quero o cabeçalho. Vou dar uma diminuída aqui agora. Tá? E os valores? Os valores aqui eu vou colocar que fique na cor amarela também. Está aparecendo um nome bem bacana aqui para ela. Bem... Vou colocar em negrito. Vou jogar esse CGI semi-bold. E aqui no geral, eu vou pegar os efeitos, vou colocar a tela de fundo com a cor preta e vou deixar um pouco transparente aqui. Ó, agora você tem uma caixa bem mais interessante aqui, ó. Certo? Então dá para enxergar agora legal, ó. Ah, e aqui eu posso mudar também, né?
Ó, pessoal, para colocar a tela de fundo é aqui, ó. Você vem aqui, ó. Tela de fundo aqui na cor, ó. Dentro do valores, você vem aqui, ó. Tela de fundo, escolhe a cor. Né? Então, cinza só para mais legal isso aqui. Vou trocar essa cor, esse amarelo está muito apagado, não está uma coisa legal. Valores, cor da fonte, mais cores. Pessoal, estão conseguindo acompanhar aí, gente? Estou tendo muito rápido. O meu está desatualizado aqui, então deixa em casa depois. Ah, então, né? Essas coisinhas meio Se eu chatas. atualizar ele, Sim. É que essas partes aqui, gente, mas assim, qual que é o ideal? Então, o ideal é que apareça, então, só suspenso, tá? Só isso. Aí, aqui, ó. Então, conforme eu escolho aqui, gente, ele vai trocando a fotografia, tá? Ó. Eu acho que eu não peguei a foto, até a forma de Assis não está adável. Olha aí. Tá? Gente, tranquilo até aqui? Quer contar alguma coisa? Não? Pronto. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Então, já tenho o faturamento, já tenho o vendedor. Agora, eu vou colocar o cartão. Então, eu vou vir aqui no cartão. E esse cartão, o que ele vai ter? Ele vai ter, dentro das medidas, deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar aqui para ele, ó, o faturamento total. Pronto. Certo? E como esse faturamento total, ele é em dinheiro, eu tenho que falar para ele que tem que ser em moeda. Tá? Então, vou colocar lá, vou colocar a moeda geral, que é mais rápido. Pronto. Pronto, olha. Certo? E daí, eu vou começar a formatar. Então, vou falar que eu quero o valor do botão. Vou dar uma diminuída aqui um pouco nele, vou colocar um tamanho 30 aqui para ele. Vou falar que a cor do texto, eu também quero um amarelo. você colocou que ele não é aonde? Aqui, ó, você clica em cima dele aqui e vem aqui, ó. Formato moeda. Tá? É, porque é sempre daqui que você formata, tá? Aí eu vou falar que eu não quero manter o rótulo da categoria. Eu quero a tela de fundo cinza escuro. O título vai ser faturamento. Lembrando que aqui, ó, sempre vai ser normal, tá, gente? Você não pode colocar outro, se não dá probleminha depois na hora de imprimir. A cor do texto, vou colocar na cor branca. E a tela de fundo na cor preta. E aqui alinhar, centralizar. Ó, então, o faturamento aqui dele, agora, ó, eu tenho, tá certo. Gente, de vez em quando ele dá esses pau aqui, ó, de ficar tudo em branco, mas não tem problema não. Tá? Como? Eles estão em branco porque não venderam? Não, porque eles. Deixa eu ver aqui. Porque tem aqui deles. Não era para dar em branco. Não, porque quando ele fala em branco, é que tem um valor aqui dentro dele que tem branco, mas não é para estar em branco. Apareceu? Ah, então deve ser problema aqui na minha tabela mesmo. Tá. Ó.
Tá tudo em branco aí, gente, vocês? Não, então é isso mesmo, é o programa que não está vendo tudo. Daqui a pouco ele lê aí e dá certo. Certo? Aí é só dar um Ctrl C, Ctrl V, gente, para a gente poder colocar aqui, ó, o total de vendas. Tá? Deixa eu só ver uma coisa. A gente vai ter que estar marcando tudo aqui. Por que eu não estou pegando as coisas aqui? Gente, é muito ruim. Valores. Está tudo selecionado. Configurações, seleção. Vou para a seleção única aqui só para ver se ele vai. Uma coisinha aqui. Por que eu estou querendo? Faturamento total. E é uma atualizada também? Não. Peraí. Gente, tem alguma coisa que ele não está querendo buscar. Deixa eu fazer um gráfico aqui só para ver se esse gráfico vai dar certo. Deixa eu pegar aqui o total das vendas. Vou pegar o marco. Ele está falando que não está buscando os dados do vendedor. Por quê? Vendedor com vendedor. Ah, não, tá assim, tá mexendo. Ele está pegando os dados. Não está aparecendo, mas aqui eu estou vendo que ele está mexendo. Ó. Aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Depois a gente fica aqui, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte. Eu tenho, né,
esse valor aqui de total vendido, certo? Então, deixa eu mudar esse título aqui para vendas. O que nós vamos fazer aqui agora é criar uma taxa de vendas para mim, uma taxa para saber se ele vendeu mais ou menos, certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, vamos lá. Vocês vão vir aqui no menu modelagem, vem aqui em novo parâmetro, certo? Vai vir aqui no intervalo numérico. Ó, então, o meu total vendido é 50.053, tá vendo? Então, eu vou fazer o seguinte, então, intervalo numérico, o nome dele vai ser meta, certo? O valor mínimo, eu vou colocar aqui 5.000 e o valor máximo eu vou colocar 60.000. É um novo parâmetro, né? Como? Isso, é aqui, ó. Modelagem, novo parâmetro, intervalo numérico. Então, o nome dele, gente, tá? Então, vamos lá. Ó. Aqui você vai colocar o nome dele, vai ser meta. Certo? Então, o nome dele vai ser meta. Não, peraí. Vamos colocar aqui como meta, gente. Aí, aqui no tipo de dados é número inteiro. No mínimo, vocês vão colocar 5.000. E no máximo, vocês vão colocar 60.000. Hã? Não, não tem problema. Eu quero que ele suba. Ah, beleza. Agora, o incrementar, você vai colocar para incrementar de 10 em 10.000. Certo? E vai vindo criar. Pronto, ó. O que aconteceu? Tá vendo que ele criou aqui, ó, um campo de meta aqui para mim, ó. Tá? Então, ó, conforme você vai mexendo aqui, ó, ele vai alterando os valores. Só que, por enquanto, nós não aplicamos isso em lugar nenhum. Certo? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Essa meta que a gente criou, ela se refere às minhas vendas. Estão acompanhando, gente? Beleza. Então, ó, como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó, que tem linhas e colunas empilhadas, tá vendo, ó? Acharam? Beleza, então clica nele para mim. E o que nós vamos pegar? Vamos lá. Nós vamos pegar aqui, ó, o produto. Então, vou pegar fato. Não, vamos pegar aqui mesmo a marca. Vamos pegar aqui, ó, a marca dele. E nós vamos pegar dentro da tabela medida, nós vamos pegar o total de vendas. Certo? Estão acompanhando, gente? Beleza. Então, agora, eu vou deixar isso aqui um pouco mais interessante para eu trabalhar. Tá? Bem, é aqui, gente, que eu sempre vejo o pessoal meio perdido na hora de montar. Que é o seguinte, quando eu estou trabalhando com gráfico, é você que tem que definir o que você quer ou não deixar nele. Por exemplo, eu particularmente não gosto de deixar esses nomes aqui, ó. Mas tem gente que gosta. Aí eu tenho que saber o seguinte, isso daqui, ó, é eixo X e eixo Y. E é aqui que eu vejo que o pessoal fica meio perdido. Por quê? Por que toda aula, gente, eu falo para vocês lerem e ler bem o programa? Porque esse programa ele muda, certo?
E se você não entender o que você está mexendo, fica meio complicado. Então, por exemplo, ó, olha aqui o eixo X. Eu não quero o eixo X, né? Se eu clicar aqui, olha o que ele faz, ó. Ele tira o eixo X, mas deixa escrito marca. E eu não quero isso, eu quero tirar essa palavra marca. Então, se eu vi que eu apertei o eixo X e ficou a marca, o que eu faço? Essa seta indica que eu tenho mais coisa. Eu venho aqui nela, vou aqui embaixo e falo que eu não quero título. Pronto, olha lá. Certo? Aí a cor do texto, eu vou colocar um azul escuro e vou dar uma aumentada aqui no texto, ó. Pronto. Beleza. Só que agora o eixo Y, eu não quero nada dele, eu não quero nem o título e não quero nem ele. Pronto. Estão acompanhando, gente, aí? Beleza, né? Ó, e aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, dentro desse eixo aqui, ó, vou vir aqui no rótulo de dados e vou marcar. Só que eu quero esse rótulo de dados dentro dele, ó. Então, qual que é a posição dele aqui, ó? Eu quero extremidade interna. Pronto. Vamos colocar aqui em vertical. Aí, pronto. Olha lá. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, agora, por que eu fiz essa meta? Vamos lá. Todo mundo conseguiu colocar os valores aí? Beleza. Então, eu vou fechar aqui, que eu já trabalhei no gráfico. Agora apareceu tudo, tá vendo? Hã? Agora apareceu. Então, faz parte. Coisas do... É. Ali, ó. Tá vendo? Agora ele mexe, ó. É. Tranquilo. O que eu preciso fazer agora? Tá vendo esse meta aqui, ó? Que ele criou aqui para você? Olha o que ele fez, ó. Ele criou duas coisas. Ele criou uma medida chamada valor meta. Ele criou uma coluna calculada chamada valor meta. Certo? Então, o que eu tenho que trazer para cá, para esse gráfico? Eu tenho que trazer essa medida da meta. Certo? Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai clicar em cima do gráfico aqui e vai vir nesse botão aqui, ó. Tem duas coisinhas verdes aqui, ó. Ok? Agora, tá vendo aqui, ó, que ele coloca, ó, eixo Y da linha? Todo mundo achou? Você vai pegar esse valor meta e vai trazer aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já jogou a meta para você aqui, ó. Tá vendo, ó? E se eu arrastar aqui, olha o que acontece, ó. Ele começa mostrando para mim, opa, a linha lá embaixo, ó. Espera um pouquinho, pessoal, ver se é isso mesmo, se eu não estou pegando coisa errada. Eu acho que é a meta. É isso aí, é a meta mesmo. Não. Ó, pessoal, vamos lá de novo. Vem aqui nele. Aqui embaixo eu vou pegar então esse daí e colocar o valor da meta. Isso. Pessoal, conseguiram colocar aí o valor da meta?
Sim ou não? Como assim ficou esquisito? Assim, 5.060 mil, né? Peraí um pouquinho, gente. Eu coloquei aqui o valor da meta que está muito alto. Vamos lá. É que eu li errado. Tá vendo aqui, ó? Ele está 5.084. Eu coloquei 50 mil. Então vai dar errado. Então você faz o seguinte, ó. Vem aqui no valor da meta, ó. Aí você vai colocar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai colocar aqui no meta, vai colocar 500. Aqui você vai colocar 6.000. E aqui você vai colocar 10.000. 10.000 não, acho que vai colocar menos aqui. Vamos colocar 3.000 e aqui vamos colocar 6.000. Pronto, agora sim a meta vai dar certo. Tá vendo? Gente, eu vou ter que fazer de novo, porque ele não está conseguindo aceitar, tá vendo aqui, ó? Apareceu aqui a bolinha. Vou ter que fazer outra, não tem jeito. Vamos lá. Gente, para fazer outra é simples, ó. Vamos lá. É só renomear aqui, ó. Excluir do modelo. Pronto. E aqui eu vou voltar a tirar esse valor da meta. Ó, vamos fazer de novo a meta, gente, porque eu vi o valor errado aqui, ó. Então, ele está colocando valores de 497 aqui, ó, tá vendo? Ó? Não está muito alto. Então, vamos lá. Vamos lá de novo, ó. Modelagem. Isso. Novo parâmetro. Valor numérico. Então, o parâmetro aqui, o nome dele vai ser meta, número inteiro. Então, agora eu vou colocar o mínimo com 300 e o máximo com 800. Aqui, vou colocar menos, vou colocar 450 e o mínimo 200. Incrementação de 50 e 50. Então ele já criou aqui o botão. Ó. Pronto, agora a meta vai ficar mais legal assim. Gente, é que assim. Vamos pegar agora então a meta aqui. Dentro do gráfico, vocês vão ver que agora vai dar certinho. Vou pegar o valor da meta e colocar no eixo da linha. Isso, olha ali, ó. Então tá vendo aqui, ó. Se eu trouxer aqui para baixo, olha lá meu gráfico descendo, ó. Pronto. Certo? Tranquilo, gente? Conseguiram fazer? No eixo tem que colocar a meta, né? Não, você tem que jogar essa meta fora. Essa aqui, ó. Não, essa tem que jogar fora. Essa aqui? Peraí, qual foi que você fez primeiro? Essa. Então, porque o ideal, gente, é vocês tirarem, senão para você não se confundir. Entendeu? Tá? Então, o ideal sempre que vocês estão fazendo qualquer coisa, tirem ele e coloquem outro. Senão fica bagunçado para você trabalhar. Tá? Não, faz assim. Vem aqui nesse gráfico. Fica aqui, ó. Desce um pouquinho. Tá vendo esse daí? Esse aqui tem que jogar fora. Pronto, agora você tem que fazer a meta de novo. Não, mas O valor da meta. tá beleza. Você pega o valor da meta e joga. Não, você tem que jogar no eixo. Você tem que jogar no eixo aqui. Não, vem aqui. Não, aqui nesse gráfico. Você tem que pegar o método para ter aqui, você tem que arrastar a ideia para mim. Isso, você tem que clicar isso, desse jeito. Pronto. Certo? Pessoal, ó, o que acontece? Presta atenção aqui. Se você só clicar, o que ele faz? Ele vai encontrar o dado e vai transformar e fazer uma coluna pilhada. Certo? É por isso que eu falei para vocês, ó, prestem atenção aqui para que vocês entendam onde você vai colocar o dado. Certo? Bom, agora é o seguinte, eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Essa meta aqui, esse valor dessa meta para mim está muito complicado, então eu vou tirar. Então eu vou vir aqui, ó.
cadê? Linhas, tá vendo aqui? Linhas, ó. Eu não quero marcar o rótulo de dados da linha, tá? Então, ó, eu venho aqui no rótulo de dados e eu não quero da linha, tá vendo aqui, ó? Então, qual série que eu quero? Eu só quero o total de vendas. Ó, então você vem aqui, ó, no valor da meta e tira ele, tá vendo, ó? Vamos lá de novo. Vem aqui o rótulo de dados, tá vendo, ó? Ele está mostrando os dois, tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Se eu falar que eu tirar de todos, ó, tranquilo. Total de vendas. Se eu tirar, olha lá, ó. Só que eu quero tirar da meta, ó. Pronto. Certo? O que mais que eu não quero aqui? Eu não quero a legenda. A legenda tá feia nisso. Linhas, colunas. Legenda. Pronto. Certo, pessoal? Até aqui, alguma dúvida? Sim, não. Ó. Então é o seguinte. O que eu quero fazer agora? Eu quero falar para ele que aconteça o seguinte. Que quando eu tiver acima da meta, tá? Se eu tiver o que tiver fora da meta aqui, tá vendo? Ó, ele vai ficar vermelho. E o que tiver dentro da meta, eu vou deixar azul. Certo? Entenderam ou não? Então vamos lá, pessoal, presta atenção porque esse passo é meio chato de fazer, tá? Então é o seguinte, ó, nota que meu gráfico aqui está andando, ó. Então vamos pegar outras pessoas aqui para ver se como que tá a coisa aqui, ó. Então, conforme eu vou trocando aqui, ó, nota que a minha tabela, os dados, ó, eles vão mudando, tá vendo, ó? E aqui eu estipulei a meta, ó. Então eu vou aumentar um pouco a meta aqui, eu vou colocar a meta um pouco mais para cima, ó. Olha lá. Pronto. Então, o que tiver aqui para baixo eu quero que fique vermelho, e o que tiver aqui eu vou colocar azul. Só que para tanto, eu preciso primeiro pegar as cores que eu quero, certo? Então você vai abrir o bloco de notas aí, certo? Abrir o bloco de notas aí, gente? Beleza, então vamos aqui no menu arquivo novo, vamos pegar aqui, criar um documento do zero aqui. Então é o seguinte, você vai vir aqui no gráfico, vai vir aqui em visualizações, vai pegar aqui, ó, colunas, tá vendo? E vai escolher a cor. Então é o seguinte, o meu azul, eu não quero esse azul, eu quero azul um pouco mais escuro. Não, acho que eu vou colocar um laranja mais escuro. Vem aqui nele, ó, mais cores, e quando ele estiver acima da meta, eu quero que ele fique, sei lá, esse roxo. Eu quero contrastar legal, pessoal, com aquele azul ali, ó. Pronto, eu quero que ele fique, deixa eu ver. Isso, eu quero que ele fique esse laranja aqui, ó, tá? Ó, ele estiver acima da meta, eu quero que ele fique esse laranja. Tudo bem? Sim. Isso. Agora, tá vendo aqui, ó, que apareceu esse código aqui embaixo, ó, EB, blá, 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 blá. Você vai copiar esse código, certo? Vai dar um Ctrl C, vai vir aqui no bloco de notas que você abriu e vai colocar assim, ó, acima da meta. Aí você vai colocar, vai colar a cor. Certinho? Aí eu vou fazer a mesma coisa para pegar uma cor para baixo da meta. Então quando eu estiver para baixo da meta, eu vou colocar um vermelho aqui, ó, tá? Então eu vou escolher um vermelho aqui um pouco claro. Isso. Aí eu copio o código, ó. Estou acompanhando, gente?
Bom, aí a cor que vocês escolherem aí, tá, gente? Bom, aí eu copio a cor e dou um Ctrl V. Beleza, já fiz aqui a cor que eu queria, os dois. E por enquanto não vai acontecer nada, certo? Muito bem. Então agora, o que eu vou estar buscando aqui? Ó? Eu vou fazer um if, certo? Então vamos lá. Ó, quem que está analisando aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui para poder fazer o if. Eu não estou fazendo aqui o total de vendas e eu não estou trabalhando com esse valor meta aqui, ó. Então vamos lá. Como que eu vou fazer o if? Você vai vir aqui no medidas, nova medida. Estão acompanhando, gente? E aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte aqui, ó, essa medida você vai chamar, ela pode ser de cor mesmo, não tem problema nenhum, cor, tá? Aí você coloca assim, ó, if o quê? Se a minha total de vendas, tá? Se o meu total de vendas ele for maior ou igual o meu valor meta, então, agora, por que eu pedi para vocês copiarem aquele código? Porque eu vou colocar as cores, certo? E como que você vai fazer para pegar as cores? Você vai abrir aspas aqui. Então, ó, se a meu total de vendas for maior, quer dizer, se ele tiver maior que a meta, eu vou vir aqui, ó, e vou pegar a cor da meta, que é essa aqui, ó, cor 1. Copio, dou um Ctrl V, fecho aspas. Caso contrário, vírgula de novo, abro e pego a segunda cor. Estão acompanhando, gente? Ó. E fecho parênteses. Isso. Porque eu não preciso ter mais. Se eu logicamente tivesse uma outra, eu faria muito cedo, tá? Dá um Enter. Viu que não apareceu o triângulo vermelho, quer dizer que está correto, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo fez aí? Tá, só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aplicar isso aqui nessa coluna, certo? Porque vocês viram que eu fiz aqui, mas não adiantou nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui meu gráfico selecionado, tá acompanhando, gente? Vou aqui em visualizações, vou procurar aqui, ó, as colunas, certo? Acharam aí, gente? Então, vamos lá. Agora, ó, vocês vão vir aqui no gráfico, colunas, cores. Acharam? Então, lembre, toda vez que eu tiver esse f de x aqui, ó, quer dizer que eu vou criar uma função para ele. Então, eu vou criar uma formatação condicional. Vou vir aqui nele, nesse f de x, ok? E nós vamos pedir aqui, pessoal, para colocar as
Cadê você? Esse valor do campo, tá? É o valor do campo mesmo. E aqui no valor do campo, você vai colocar aqui, ó, a opção, cadê? Medidas, cor. Prontinho. Só isso. Aí você vai dar um OK. E olha lá, ó, já está feito. Tá vendo, ó? Então, ó, se eu baixar aqui, ó, olha lá, ó, tudo ficou laranja. Por quê? Porque não tem ninguém abaixo da meta. Não tem ninguém, tá vendo? Todo mundo atingiu a meta. Se eu subir aqui, ó, então, subir um pouquinho mais. Olha lá. Agora vamos trocar o vendedor aqui. Olha lá. Então, a Leila Diniz, ela tá bem mais complicadinha aqui, ó. Mas vamos abaixar um pouco. Isso, ó. Estão entendendo, gente? Olha lá. Então, é isso que a gente fez. Entenderam? Uma coisinha. No Excel, você só faz isso com máquina. Certo? Bom, pessoal, por hoje é isso, né?